Item número: SCP-2041. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2041 está atualmente sendo mantido no Laboratório de Pesquisa Móvel 48-M sob a supervisão de uma equipe de pesquisa investigativa temporária liderada pelo Dr. Dahitz. Descrição: SCP-2041 é um carrossel estilo Playground, com aproximadamente 2,3 metros de diâmetro. É composto de aço galvanizado e revestido em tinta acrílica vermelha. Foi descoberto no Playground da escola, em Dinamarca. A própria escola havia fechado, anos antes devido a cortes no orçamento, mas as crianças dos bairros próximos ainda usavam o equipamento do Playground regularmente. Numerosos relatos de crianças na área perturbadas por alucinações levaram à recuperação do objeto, que estava em condições notavelmente melhores do que os outros equipamentos. Suspeita-se que foi adicionado ao Playground depois que a escola fechou. Os efeitos de SCP-2041 não são experimentados a menos que seja usado fora, descoberto. Se uma pessoa estiver girando nele por uma duração de 10 segundos ou mais a uma velocidade de pelo menos 9 km por hora, ela começará a ter alucinações. Inicialmente, as descrições dessas alucinações registradas da classe D e de vários pesquisadores eram consistentes e benignas por natureza. O pesquisador Pazio testou o objeto depois que ele foi considerado seguro e foi capaz de fornecer o relato mais coeso e detalhado dos efeitos do objeto. Abaixo está uma transcrição de sua descrição. Normalmente, nessas coisas você apenas segura firme e não presta muita atenção ao mundo embaçado girando ao seu redor. Mas nessa coisa, você sente que quer olhar para cima e ao redor depois que seus efeitos aparecerem, como se a ilusão estivesse chamando sua atenção, quase com força. Você pode dizer que o mundo ainda está girando rapidamente ao seu redor, mas de alguma forma você consegue se concentrar em detalhes individuais, como uma pessoa ou objeto em segundo plano. Algumas coisas começam a aparecer que saíram de um desenho animado antigo, como se o sol tivesse uma carinha sorridente e as árvores parecessem balançar para frente e para trás alegremente, como se estivessem dançando. Qualquer pessoa na área parece quase eufórica, embora não pareça com desenhos animados. Eu sei que pode soar assustador, mas não parece nada sinistro. Parece que, sei lá, diversão fabricada. Como um aspirante ao Walt Disney mal orientado pensou nisso. Não tenho certeza se foi isso que assustou todas aquelas crianças que usaram, mas não tenho outra explicação para isso. A única coisa que parecia estranha era que o agente Jerry tinha um tom amarelo na pele, e ele parecia mais mal-humorado do que o normal, eu acho. Testes adicionais não revelaram outras anomalias, e o agente Jerry foi a única pessoa relatada por um sujeito de teste a parecer amarelo enquanto eles estavam andando. Adendo 01. Pedido de testes adicionais aprovado pelo Dr. Dahitz. O pesquisador Pazio forneceu várias novas ideias para variáveis que foram negligenciadas no teste inicial de SCP-2041. Adendo 02. Os testes foram concluídos, sem novos resultados. O pesquisador Pazio perguntou sobre entrevistar as crianças que estavam assustadas com sua experiência com SCP-2041. O agente Jerry estava encarregado dessas entrevistas e foi solicitado a fornecer suas gravações, pois ele não havia cedido inicialmente a custódia das fitas à equipe de pesquisa designada para SCP-2041. As fitas foram danificadas devido a um manuseio incorreto, embora os engenheiros de som da fundação tenham conseguido recuperar trechos de 2 das entrevistas. O agente Jerry foi repreendido por não seguir o procedimento adequado, pois também não conseguiu encontrar suas anotações nas entrevistas. Gravação de entrevista SCP-2041-C1. Prefácio. Trecho da entrevista com 12 anos. Isso foi assustador para você? Não, isso não foi assustador, mas eu achei meio estranho. Estranho em que sentido? Bem, eu nunca tinha acontecido isso comigo em um carrossel antes. Foi meio legal também. Então o que te assustou? Bem, geralmente quando eu estava girando nele, todos os meus amigos pareciam felizes.
Então, uma vez, havia um garoto no parquinho quando chegamos lá. Nenhum de nós gostava dele, então simplesmente o ignoramos. Quando eu estava andando no carrossel, ele parecia amarelo. Amarelo? Amarelo como? Sua pele era amarela, quase um pouco laranja, e ele tinha um brilho amarelo alaranjado ao redor dele. E ele parecia zangado. Ele não parecia normal. Ele parecia meio assustador. Como se ele fosse um pouco mais alto que o normal, e mais magro, e eu poderia jurar que ele tinha um pouco de barba. Quando ele estava lá, o sol não parecia tão feliz, e os pássaros pareciam um pouco assustados. Depois que meus amigos se revezaram, eles disseram que viram a mesma coisa que eu. Nós não dissemos nada ao garoto sobre isso. Acho que isso também não causou o seu episódio. Não foi. Usávamos muito o carrossel, então às vezes víamos pessoas amarelas diferentes. E às vezes pessoas laranja também. Eles pareciam ainda mais assustadores do que os amarelos. Eles pareciam ainda mais altos e magros, com olhos mesquinhos e bocas muito grandes. Quando estavam por perto, o sol parecia triste e as árvores pararam de dançar. Como eram essas pessoas amarelas e laranjas quando você não estava andando de carrossel? Eu não sei, eles eram todos diferentes. Eu acho que não vi muitas garotas. Talvez apenas uma ou duas que eram velhinhas. Bem, não realmente velhinhas nem nada. Mais velho que minha mãe, eu acho. O resto eram todos caras. Os laranjas eram geralmente mais velhos. Filho, isso é realmente muito útil. Mas posso dizer que você realmente não quer falar sobre o que o levou ao hospital. Infelizmente, preciso que você me diga, pois isso pode salvar vidas. Eu preciso que você seja corajoso por mim. Eu vi humo vermelho. O restante da gravação não pôde ser recuperado. Gravação de entrevista SCP 2041-5. Prefácio. Trecho da entrevista com 8 anos. Fez isso também. Eu não gosto disso. Por favor, quero ir para casa. Você pode ir para casa em breve, eu prometo. De que cor ele era? Eu preciso saber. Ele era laranja no começo. Então meu amigo Marcos Jean, o restante da gravação não pôde ser recuperado. Adendo 03. O pesquisador Paazio cometeu suicídio enforcando-se logo após completar a nova rodada de testes. Uma investigação está em andamento para determinar se SCP-2041 contribuiu para sua morte. Testes adicionais do objeto foram autorizados. Adendo 04. Resultados de testes adicionais foram considerados inconclusivos. Embora não tenha sido possível estabelecer uma ligação entre SCP-2041 e a morte do pesquisador Paazio, foi relatado recentemente que uma das crianças entrevistadas após a recuperação do objeto cometeu suicídio ao entrar propositalmente no caminho de um caminhão que se aproximava. Os testes normais foram suspensos, pois o agente BGR propôs uma hipótese para a função pretendida de SCP-2041, que está sendo investigada usando o Laboratório de Pesquisa Móvel 48-M. Essa operação está atualmente classificada devido à sua natureza, mas os resultados serão adicionados a este relatório assim que a operação for concluída. Adendo 05. Um arquivo intitulado Arquivo PDF foi enviado por e-mail ao Dr. Tahit Sen, do Jean. Continha a seguinte mensagem: Doutor, você sabe que tipo de pessoas gravitam em torno das escolas, dos playgrounds, das crianças? Quem inventou essa coisa era um gênio. Eu gostaria de apertar a mão dele algum dia. Por enquanto, você pode querer cuidar melhor das suas costas do que eu cuidei das minhas. O arquivo foi enviado de um endereço de e-mail temporário que não pôde ser rastreado. Adendo 06. O agente BGR foi suspenso do serviço enquanto se aguarda uma investigação sobre a possível adulteração de SCP-2041 e a pesquisa em torno dele. O Dr. Tahit solicitou que os testes fossem continuados usando o Laboratório de Pesquisa Móvel 48-M e apresentou uma nova hipótese para apoiar esse pedido.